Nos últimos anos, a Europa tem sido palco de uma série de desafios econômicos que têm abalado as bases da sua estabilidade financeira. O continente de 746 milhões de pessoas, que representa o luxo e a qualidade de vida, hoje está virando um grande buraco de miséria. As consequências são significativas, tanto para a região quanto para o mundo. Hoje, a Europa está à beira de um grande colapso iminente. O risco de uma grande guerra, o alto custo de vida e a crise demográfica estão entre as principais causas do seu colapso. Mas como e por que, de fato, a Europa está nessa situação? É isso que vamos esclarecer neste conteúdo. Eu sou Gustavo Mieques Ikoneski e você está no Econotalks. A história econômica da Europa é rica e complexa, cheia de transformações marcantes. Na Idade Média, a economia europeia era principalmente feudal. A maior parte da população vivia no campo, trabalhando na agricultura em terras controladas por senhores feudais. Esse sistema começou a mudar com o Renascimento e a expansão do comércio, que trouxeram novas ideias e tecnologias. No século XVIII, a Revolução Industrial mudou tudo. Máquinas a vapor, fábricas e novos métodos de produção transformaram a Europa em um centro de inovação e manufatura. Cidades cresceram rapidamente e o comércio global se expandiu, tornando a Europa uma potência econômica mundial. O século XX trouxe grandes desafios. Duas grandes guerras mundiais devastaram o continente, mas também levaram a importantes lições sobre cooperação. Após a Segunda Guerra Mundial, programas de reconstrução, como o Plano Marshall, ajudaram a reconstruir a economia europeia. A criação da União Europeia foi um passo crucial, promovendo a integração econômica e a política entre os países europeus. Hoje, a economia europeia é uma das mais diversificadas e avançadas do mundo. Inclui uma mistura de indústrias tradicionais e modernas, tecnologia de ponta e uma forte rede de comércio internacional. A União Europeia, com seu mercado único e moeda comum, o euro, facilita o comércio e a cooperação entre os países membros. Contudo, hoje, a Europa vive à beira de um grande colapso econômico. A combinação de fatores como a desaceleração do crescimento econômico, o alto custo de vida e as consequências econômicas da guerra em curso, Rússia-Ucrânia, têm pressionado os sistemas financeiros e sociais. Além disso, a instabilidade política, a inflação crescente e os desafios energéticos, exacerbados por conflitos geopolíticos mundiais, complicam ainda mais a recuperação econômica. A União Europeia está implementando medidas para enfrentar esses desafios, mas a eficácia dessas ações ainda é incerta. O continente está em um momento crítico. A Europa enfrenta um dos maiores desafios da sua história recente: a inflação galopante. Em abril de 2024, a média na zona do euro era de 8,1%, com países como Letônia, Estônia e Lituânia sofrendo ainda mais. Essa realidade assombra o continente, corroendo o poder de compra das famílias, desestimulando investimentos e consumo e ameaçando a estabilidade social e econômica. A guerra gerou um choque nos preços da energia e dos alimentos, com impactos diretos na inflação. O aumento do custo do gás natural, por exemplo, afeta diversos setores da economia, desde a produção industrial até o aquecimento das residências. As sanções impostas à Rússia, em retaliação à guerra, também contribuem para a alta da inflação, pois limitam a oferta de produtos energéticos e outros bens essenciais. A perda do poder de compra leva ao aumento da pobreza, especialmente entre os grupos mais vulneráveis da população, como idosos e jovens. Mais de 20 milhões de pessoas vivem na pobreza na Europa, o que representa cerca de 5% da população. A pobreza não é apenas uma consequência da crise, mas também um fator que a perpetua. Pessoas em situação de pobreza têm menos chances de sair dessa situação. Outras 47 milhões de pessoas estão em risco de cair da pobreza, ou seja, vivem com renda apenas ligeiramente acima do limite da pobreza e lutam para sobreviver ao caos. A Europa enfrenta um problema crescente que afeta diretamente a vida dos seus cidadãos: o alto custo de vida.
O aumento dos preços de bens essenciais como alimentos, energia, moradia e transporte pressiona o orçamento das famílias e empresas, gerando impactos negativos na economia e na sociedade. A zona do euro teve um aumento médio de 5,1% no custo de vida em 2023. O setor mais afetado foi o de energia, que aumentou 31,5%, impulsionado principalmente pela guerra na Ucrânia e pelas sanções à Rússia. Para muitos, o sonho de viver na Europa pode se transformar em um pesadelo financeiro, principalmente devido ao alto custo de vida, especialmente em grandes cidades como Londres, Lisboa e Madrid. A capital inglesa, conhecida por atrações mundialmente famosas, ostenta também um dos aluguéis mais caros da Europa. O preço médio de um apartamento de um quarto no centro de Londres gira em torno de 2.189 libras por mês. Já em Lisboa, esse valor para um apartamento de um quarto no centro é de 1.087 euros. Em Madrid, a capital espanhola, o aluguel médio de um apartamento de um quarto no centro da cidade é de 982 euros. Se formos agora analisar o salário mínimo desses lugares, os números são cruéis. Só a título de conhecimento, vamos nos manter em Lisboa. Por lá, o salário mínimo é de 740 euros apenas. Com esse valor, você teria que alugar apenas um quarto, economizar na alimentação e não ter grandes luxos. A vida é difícil em Lisboa e as pessoas estão lutando apenas para sobreviver à crise. A Europa enfrenta um desafio demográfico sem precedentes: o envelhecimento da população. Com o aumento da expectativa de vida e a queda da taxa de natalidade, a proporção de pessoas idosas no continente está crescendo rapidamente, gerando impactos sociais, econômicos e políticos de grandes magnitudes. Em 2023, a população com mais de 65 anos na Europa representava 20,2% do total, e a previsão é que chegue a 30,5% até 2050. Itália, Alemanha, Portugal e Grécia são alguns dos países com a maior proporção de pessoas idosas na Europa. A diminuição da população em idade ativa pode levar à falta da mão de obra em diversos setores da economia, afetando a produtividade e o crescimento econômico. A dívida pública média na zona do euro atingiu 97,3% do PIB em 2023, um número alarmante. Países como Grécia, Itália e Portugal apresentam os maiores níveis. Reduzir a dívida pública e garantir a sustentabilidade das finanças públicas são desafios complexos, que exigem medidas responsáveis, eficientes, não vistas nunca a curto prazo. O continente europeu vive um drama estratosférico: a crise migratória. Milhares de pessoas impulsionadas por guerras, perseguições, pobreza e violações de direitos humanos buscam refúgio e melhores oportunidades no continente europeu. Mais de 20 milhões de imigrantes vivem na Europa, representando cerca de 5% da população. Em 2023, a Europa recebeu mais de 6 milhões de refugiados da Ucrânia, o maior fluxo desde a Segunda Guerra Mundial. Embora a Europa seja um destino atrativo para muitos em busca de oportunidades e qualidade de vida, um número crescente também de pessoas está optando por abandonar o continente. Essa migração reversa é conhecida como êxodo europeu. Estima-se que entre 2,5 milhões e 3,5 milhões de pessoas deixaram a Europa nos últimos 4 anos. A incerteza sobre o futuro da economia da Europa leva milhões de pessoas a buscar uma vida longe do continente. O risco iminente de uma grande guerra envolvendo Rússia, Ucrânia e a Europa também é um fator que determina a escolha de abandonar a Europa. Embora o continente europeu possa parecer um dos melhores lugares para se viver no mundo, uma análise mais detalhada revela desafios e preocupações. Mesmo que o continente esteja trabalhando para abordar algumas de suas deficiências, o risco de uma grande guerra no continente é real. O alto custo de vida torna a luta para sobreviver difícil por lá, e a crise demográfica promete acabar com o velho continente. A situação da Europa não é simples. E o futuro? O futuro da Europa não parece nada animador. A Europa está à beira de um grande colapso. Você acha que o velho continente conseguirá recuperar sua economia
e voltar a prosperar diante ao caos? Deixe seus pensamentos, sua contribuição nos comentários. E se não for inscrito, te faço esse convite. Inscreva-se e ative o sininho para receber sempre nossos próximos conteúdos. Deixe o like se esse vídeo fez sentido para você. Na voz e na produção, Gustavo Mieques e Koneski. Até o nosso próximo encontro, pessoal. Aqui mesmo, no Econotalks.